Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, caros ouvintes da nossa rádio diocesana, a nossa Igreja Católica vive um momento muito especial no sentido, estamos vivendo o Sínodo com o tema esperança. A esperança não decepciona. É muito interessante, caminhamos, vivemos de esperança, por isso que o tema do sínodo é peregrinos de esperança, não é da esperança, é de, porque nós vivemos de esperança. O católico, o fiel, o cristão, vive de esperança, e o livro do Eclesiástico de hoje, diz que aquele que vive de esperança deve estar preparado para a provação. Ou seja, aquele que decidiu seguir o caminho do Senhor deve entender e se preparar para ser provado. Então cai por terra aquela linguagem comum das pessoas de que eu vou para a igreja para não ter problema. Quanto mais nos decidimos pelo caminho do Senhor, mais devemos estar preparados para a provação. Por isso que o livro do Eclesiástico diz: mantenha o teu coração firme, mantenha o seu coração ancorado em Deus. Às vezes nós cristãos não entendemos por que Deus demora, e às vezes até falamos: nossa, Deus demora demais, não suporto mais esperar. Então o livro do Eclesiástico de hoje diz: suporta com paciência a demora de Deus, ou as demoras de Deus. Deus tem um tempo para agir, e Ele age dentro do seu relógio. É muito interessante, o Senhor não anda segundo o nosso relógio, o nosso tempo. Tanto é que Deus é atemporal. Ele age fora do tempo, fora da hora, fora do dia, fora dos meses. Para Deus o tempo é o dele. Por isso que o livro do Eclesiástico diz: suporta com paciência, aceita a vontade de Deus. Olha como é bela a liturgia de hoje para nós católicos. Espera, confia no Senhor. Deus tem um tempo para agir. Deus não age conforme o nosso tempo, e nós precisamos confiar nele. Nós só vamos entender a mensagem do livro do Eclesiástico hoje se nós entendermos que o plano nós fazemos, mas quem realiza é Deus. A hora é de Deus, o momento é de Deus. Agora cabe a nós cristãos, com paciência,
com humildade, esperar o tempo de Deus. Podemos viver o Kairós aqui, sim, o tempo de Deus, o tempo da graça, o tempo do Espírito. Mesmo no Cronos, na realidade temporal, nós podemos fazer a experiência do Kairós, do tempo de Deus, quando na provação, especialmente na provação, experimentamos a mão de Deus. Precisamos sentir que Deus cuida de nós. Precisamos sentir que Deus cuida das nossas vidas, mesmo quando nós estamos atravessando aquele mar turbulento, aquele vento, aquela tristeza que parece que não passa, aquela perseguição. Precisamos ancorar nossa vida em Deus, porque nós decidimos pelo caminho do Senhor. Olha que belo o salmo de hoje, que a menina acabou de cantar. Entrega teu caminho ao Senhor. Pronto, aqui está o significado do cristão, da vida do cristão. Entrega o teu caminho a Deus, e Ele só fará aquilo que for melhor, ou aquilo que for agradável, ou aquilo que servir para a tua salvação. Nós já cansamos de refletir sobre o que Deus faz e o que o inimigo faz. Aquilo que Deus não nos dá, se nós não reconhecermos que Ele não quer para nós, e a gente fica batendo na tecla, exigindo de Deus, o inimigo de Deus faz. A diferença é que aquilo que Deus vai nos dar, só servirá para a nossa salvação. Digamos que a gente peça algo a Deus, e Deus vê, isso não vai te ajudar, isso não vai ser bom para você. Então Ele vai descartando, mas a gente egoisticamente quer, e a gente luta e corre atrás. Se for da vontade de Deus, Ele concede, mas se não for, Ele vai tirando do nosso olhar, Ele vai tirando da nossa vista. Então, meus irmãos, se a gente decidiu por uma vida cristã autêntica, entrega seu caminho a Deus, entrega a sua vida a Deus, entrega os seus planos a Deus, seus planos todo dia. Nós planejamos algumas coisas, mas quem realiza é Deus, e da forma que Ele acha importante para nós, da forma que Ele acha melhor, na verdade, da forma que Ele já sabe que vai ser melhor para a gente, para o nosso caminho de salvação. Seria muito interessante refletirmos sobre a palavra de Deus de hoje, e não perdermos o olhar do Cristo, não tirarmos o olhar de Jesus, entregar nossos planos a Ele. Quantos sonhos nós temos, mas será que Deus quer isso para a gente? É claro que quando a gente reza, e aqui está a resposta para sabermos se Deus quer ou não quer, é quando a gente reza e Deus vai confirmando, é isso mesmo, ou não é isso que eu quero para você. Deus vai confirmando a sua vontade em nossa vida. Então entrega o seu caminho a Deus, entrega os seus passos a Deus, caminha segundo a vontade do Senhor. Mas não esqueçamos, quando decidimos pelo caminho do Senhor, devemos estar preparados para as provações. Jesus, no evangelho de hoje, faz o segundo anúncio da sua paixão. Como é mencionado nos 3 evangelhos, o evangelho de hoje narra: Jesus fez de tudo para que seus discípulos o descobrissem pela fé. Realizou tantas coisas, pregou, anunciou, curou, libertou. Jesus queria que os seus discípulos professassem a fé nele, vivessem a experiência de reconhecer quem Ele é, sem precisar grandes coisas. Quando finalmente Pedro professa a fé,
no evangelho de hoje, Cristo diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Porém, meus irmãos, nós ouvimos isso a semana passada, e ainda Jesus está falando hoje. A fé de Pedro era uma fé, digamos assim, não tão profunda, não tão suficiente para abraçar a cruz. A fé de Pedro ainda era fraca, Pedro ainda temia, não compreendia o mistério da paixão, não compreendia o mistério da cruz. A fé de Pedro, mesmo que ele tenha professado, mas não era suficiente para abraçar, entender e reconhecer o Messias através da cruz. Depois Jesus ainda tenta no evangelho de hoje fazer com que os seus discípulos dessem um passo na fé. Leva Pedro, Tiago e João até o Monte Tabor e ali realiza a transfiguração. Uma voz do alto dizia: este é o meu filho amado. Mas novamente eles não entenderam o significado da cruz, o significado do sofrimento. Jesus desce do monte Tabor, exorciza um menino epilético, e os discípulos ainda não acreditaram que era o Senhor. Jesus chega em uma pequena parte do evangelho de hoje, e vemos ele atravessando a Galileia com seus apóstolos, quando anunciou agora, hoje, faz o segundo anúncio da sua paixão. Já tinha falado primeiramente, mas Jesus vai mais além. Jesus fala da cruz, fala da sua morte e diz: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. É a própria vida de Cristo. Eu vim para servir e servir a todos. E essa frase de Jesus perpassa toda a sua vida, todo o caminho que nosso Senhor fez. O Deus que fez homem veio para ocupar o último lugar, servindo, sofrendo, derramando o seu sangue, lavando os pés dos discípulos, dos mais sujos, acolhendo os pecadores. Sem dúvida, meus irmãos, a suprema humildade foi a de Cristo, e Ele nos convida a sermos como Ele. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida, porque é servindo que Jesus resgata. Jesus resgatou Madalena, que tinha 7 demônios, Jesus resgatou Lázaro, Jesus resgatou tantos outros, Zaqueu e por aí vai. Quantas pessoas Jesus resgatou no caminho, pela sua capacidade de servir, de amar. Nós também podemos resgatar tantas pessoas, com a nossa capacidade de amar, de servir, com o nosso coração grato a Deus, pelo nosso serviço generoso, à sua comunidade, à comunidade de fé, aos seus irmãos. É isso que nosso Senhor nos ensina. Todo católico, todo cristão é testemunho. As pessoas precisam nos ver e sentir o amor que nós temos por Jesus e seguir a Jesus com confiança. Se a gente se mistura, está vindo aí o carnaval, né? Se nós que somos cristãos católicos, pegamos as nossas fantasias, eu não tenho, graças a Deus, fantasia, vai para o meio do povo, ser igual a todo pagão, que diferença faz? E ainda tem gente: mas eu não mereço me divertir, mas eu não mereço, como se pecar fosse um merecimento. Meus irmãos, esses dias eu escutei uma pessoa que puxa escola de samba por aí,
falando que nos bastidores, o que eles evocam para sair, para iniciar, evocam tantas criaturas, obviamente criadas pelo Deus Pai Todo-Poderoso, mas que se revoltou contra Deus, evoca os mortos, evoca os orixás. Isso não faz parte da fé católica. Claro, cada um busca o que quiser. Isso não se trata de intolerância religiosa, mas se trata da gente não misturar as coisas. Se trata da gente respeitar, mas cada um no seu lugar. Existe no mundo atual uma efervescência de gente querendo misturar tudo, catolicismo com tantas outras realidades. E nós precisamos voltar às origens do cristianismo, voltar à cruz, voltar ao coração de Jesus, voltar à pureza da fé, mesmo com nossos pecados, voltar ao coração de Cristo. E aí é claro, que é por isso que nós vamos enfrentar as tempestades e as perseguições. Todo católico que quer ser católico puro, verdadeiro, encontra nesse mundo perseguição. É muito fácil ser padre para agradar todo mundo. É muito fácil. Mas a gente não é padre para isso. A gente é padre para fazer a diferença. A gente é padre para levar almas para o céu. A gente é padre para levar os homens à salvação. A gente é padre para realizar o sacrifício, acolher os pecadores e falar para eles: não peque mais. Não peque mais. Hoje eu tive uma experiência, a mulher falou: padre, eu vim pedir para o senhor me liberar para eu comungar. Falei: como? Depende. A senhora vai confessar? Como que é? Não, é porque eu vivo uma situação assim, a Sara. Falei: mas eu não posso liberar ninguém para comungar em pecado. Eu não posso. Eu não tenho autoridade para dizer você pode comungar no pecado. Eu não posso. A igreja não me dá essa autoridade. Eu te ajudo de outra forma. Eu trabalho no tribunal, eu posso encaminhar você para a nulidade matrimonial, eu posso te ajudar a você buscar a graça de Deus, mas eu não tenho direito de condenar você, condenar e dizer: tá bom, vai, comunga. Não é isso, não é para isso que serve a igreja, não é para isso que serve o sacerdócio, é para ser luz, é para ser testemunho, é para levar as pessoas para o céu, e não para deixar as pessoas se condenar, se perder, achando que está certo. Não. Então, meus irmãos, nesta Santa Missa de hoje, nós que somos cristãos, estamos aqui, ao redor da mesa da Eucaristia, do altar, do sacrifício. Daqui a pouco, nós iremos experimentar na nossa boca, na nossa vida, o próprio corpo e sangue do Senhor, para nos comprometermos com Ele, e não termos medo de sermos homens e mulheres da verdade. Só existe uma verdade, e a verdade é Cristo, e tudo o que Cristo falou já está na palavra de Deus, tudo o que Cristo falou já está dito. Portanto, quer seguir a Jesus? Leia a vida de Jesus, viva a vida de Jesus, ame como Jesus amou. Esse é o nosso grande desafio nos tempos atuais: seguir Jesus e não seguir ideologias, grupo A, grupo B, grupo C. Não, seguir o Cristo da cruz, o Cristo da tentação, o Cristo da última ceia, o Cristo que carregou a cruz, o Cristo que morreu na cruz, mas o Cristo que ressuscitou, venceu a morte, e a ressurreição é prova de que todos nós podemos vencer. Então, meus irmãos, persevere no caminho do Senhor, não tente agradar o mundo, nós não vamos conseguir agradar o mundo vai nos consumir. Agrademos a Cristo,
Eis o nosso ato de fé, agradar a Cristo. Mesmo que nós desistamos dele, ele não desiste de nós. Jesus aguarda a nossa profissão de fé, assim como ele aguardou a profissão de fé de Pedro. Pedro, tu me amas 3 vezes. O Cristo sabia que Pedro iria traí-lo, mas mesmo assim, o Cristo acreditou nele, como Jesus acredita em nós. Por mais que seja falha a nossa vida, por mais que pequemos, mas o Cristo acredita no nosso sim, acredita na nossa perseverança. Não tenham medo da cruz, não tenham medo da cruz. Ofertemos o nosso caminho a Jesus, ofertemos a nossa vida a Jesus, e que a Eucaristia seja o alimento que fortifica a nossa escolha. Nós escolhemos a cruz, não somos inimigos da cruz, pelo contrário, é pela cruz que vamos ressuscitar, é pela cruz que vamos vencer. Coragem, confiemos em Jesus, entreguemos o nosso caminho ao Senhor. Amém. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são, o meu próximo minuto é teu. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti, mesmo na dor. Leva-me, Senhor.